Este que vos fala não é deveras mais importante que a síntese singular deste programa radiofônico proporcionado nos meios digitais, o famigerado podcast. Felipe Gonçalves com I é minha graça. No programa de hoje recebo aqui nos estúdios do jornal O Estado, Rian Martin, um promissor bailarino que veio nos contar como foi selecionado para estudar em São Paulo. E ao meu lado eu tenho o Richard Lima, amigo, camarada, colega, comparsa, confrade, que está como host do Efeito Surpresa de hoje. E eu gostaria de saber como começou a sua paixão pela dança e como você se interessou por isso. É porque antes, primeiramente, na verdade, bom dia. E antes de eu começar a fazer balé, que era um projeto na escola, eu fazia o xadrez. E enquanto eu estava jogando xadrez, eu ficava observando as aulas de balé que aconteciam ou perto das salas ou na quadra. E eu ficava observando sempre. E ficava dançando no meio da aula de xadrez. Aí a minha própria professora de xadrez falou com a professora de balé falando que eu estava no lugar errado. Aí que eu não, digamos, nasci pro xadrez. Eu tinha mais vontade da dança. Aí eu comecei no balé lá no João Evangelista em projeto. É bem interessante, né, Richard? Que a gente estava comentando e começa assim com uma espécie de preconceito já logo no início, né? Então, Felipe, o que me chamou a atenção do... Olá, pessoal, primeiramente, né? Porque eu nem dei um oi, do efeito surpresa. O que eu gostei na história do Rian, o que me chamou a atenção, foi que ele é muito novo e passou por muito preconceito e hoje vai representar o nosso estado, Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Teatro Municipal, que é uma referência, né, na dança, no balé. E é isso que a gente estava comentando, esse preconceito. Você passou, Rian, por muito preconceito? Como é que foi? Sim, passei por bastante preconceito. No começo, depois no quarto ano, os meninos, eles ficavam fazendo muito bullying comigo, muito preconceito. Tanto que depois da aula, como minha mãe, ela sempre trabalhava e aí ela atrasava um pouquinho para chegar na escola, eu ficava no fundo da sala chorando. Porque por conta desse tanto de preconceito. Aí eu ficava no fundo da sala chorando. As moças que cuidavam da escola, elas tinham que me ajudar a ir lá pra fora. Isso é bem complicado, né? Essa sociedade em que a gente vive hoje. E como é que você foi se soltando ou como é que você foi se sentindo ao longo do tempo pra você perder isso em relação ao preconceito que você sofreu? No começo eu achava que as pessoas iam começar a mudar, mas aí depois eu comecei a perceber que elas podem mudar, mas com muita dificuldade. Então eu comecei a mudar primeiro. Eu comecei a não ligar, eu comecei a ouvir e não fazer nada. E aí com o tempo as pessoas foram vendo isso e foi passando e aí acabou. O Rian, agora outra coisa, Felipe, desculpa te cortar, que é engraçado isso, né, Rian? Porque você passou por esse preconceito e hoje está ganhando esse destaque todo, posso dizer até um destaque nacional, porque nem é todo mundo que consegue ir para São Paulo assim. Como é que você se sente depois de ter passado por essas situações e hoje está aí nesse patamar, digamos assim? É um sentimento muito bom. E também você sente que está sendo reconhecido. Porque no começo as pessoas olhavam, assim, achavam que, como tinham bastante bailarinos, eles achavam que isso, digamos, era normal. Mas alguns desistiam, alguns não. E eu não desisti. E aí com essa questão do preconceito, as pessoas, até algumas pessoas que faziam preconceito comigo, elas ficavam perguntando como seria para ela começar a fazer balé. Tipo, um menino, ele já me perguntou como começar a fazer balé. E aí eu ajudei, mas ele no começo também fazia preconceito comigo. Eu gostaria de saber como que surgiu essa oportunidade de você poder representar. É porque antes eu faço balé no Dom Bosco. Uhum.
E tinha 2 bailarinos, o Guilherme e a Giovana. Eles fizeram um teste ano passado e passaram. E estão estudando lá. Você se sentiu motivado para participar também? Aí eu já tentei fazer o teste do Bolshoi, que é outro lugar, mas o Bolshoi ele é muito mais complicado, porque tem toda a questão de físico, corporal, flexibilidade, técnica. E se você for um bailarino bom e não tiver o físico que eles querem, eles não te passam. Mas no Teatro Municipal não é assim, eles não ligam pro seu físico. Eles querem que você seja o melhor bailarino do jeito que você é. Aí isso foi uma oportunidade, tanto que eu comecei a me inspirar bastante nessas pessoas que iam para São Paulo, nessas companhias que iam pro Bolshoi. E aí eu vi que no Teatro Municipal eles podem competir, e isso também cria nome. E aí eu fiquei com vontade de ir pro Teatro Municipal de São Paulo. Rian, eu gostaria de saber como está a sua expectativa para tudo isso que você está vivendo agora. Minha expectativa para São Paulo tá bem grande, porque, querendo ou não, lá é uma janela para vários lugares fora do Brasil. Porque se você vê, ser bailarino no Brasil é muito difícil, porque, digamos, tudo é longe. Sim. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, no Boston Ballet, no Royal Ballet, no New York City Ballet, tudo, digamos, acontece lá. Lá tem competições na própria cidade, tem cursos, tem diversas coisas lá. Aqui, digamos, no Brasil sempre acontece, digamos, o mesmo. Lá não, lá eles criam um monte de coisa, eles inventam, eles pegam um monte de referência. E isso é uma oportunidade muito grande. Rian, e você, indo embora de Mato Grosso, você já morou em algum outro lugar ou sempre aqui? Sempre aqui. Sempre aqui. Como é que fica a sua cabeça, por exemplo, indo embora? Vamos supor, São Paulo é um grande centro, você vai ter muitas oportunidades que teoricamente você não teria aqui. Você pretende seguir mesmo a carreira, deslanchando lá, você pretende ficar por lá, pretende alcançar novos voos, como é que é essa sensação também? A sensação de ir para São Paulo nesse meio é, digamos, estranha. Porque é uma sensação que você não se sente confiante, não se sente não sendo confiante. Você sente um turbilhão de coisas, mas no final não é nada. E ao mesmo tempo isso. É tudo também. São aquela sensação de fazer coisas novas, né? A sensação de fazer coisas novas. E tanto nesse negócio de levantar voo, eu não pretendo ficar aqui no Brasil, eu pretendo ir para outros lugares. Porque como as outras pessoas elas querem se formar para virar professores, eu não. Eu quero continuar sendo bailarino futuramente. Eu não quero me formar e já virar professor. Eu quero me formar toda a minha carreira, continuar sendo bailarino e no final eu virar professor. Rian, eu espero que você não esqueça do podcast. Espero que... E da gente, quando você estiver muito famoso, você fala, vou lá no Jornal Estado. E como é que tem sido a sua rotina para se preparar? Bem, eu e minha mãe estamos correndo atrás de um monte de coisa para conseguir ir, estamos vendo um monte de lugar, ela tá vendo emprego também para ficar, mas é muito complicado porque São Paulo, querendo ou não, é uma concorrência muito grande. Sim. E também para ir para lá tem tanto questão de lugar, de ficar, tem alimentação, e o custo de vida lá também é muito alto, então... Você vê, né, Felipe, também outra coisa que chama atenção é a mãe, né, que inclusive tá aqui, o pessoal que vai ouvir o podcast, a mãe tá aqui, sempre tá acompanhando, a Célia, e é interessante a gente mostrar isso também, esse incentivo por parte da família, porque a família é a base de tudo, e se não tem esse apoio, acaba desanimando, né, Rian? Uhum. É bom ter esse apoio da mãe, da família, bom. Os irmãos também estão aqui. É porque esse apoio da família contribui muito no estado mental da pessoa. Porque se a pessoa não tiver uma boa base familiar, como é que ela vai ter uma boa base na sua carreira? Olha esse guri, gente. Tem uma mente 13 anos.
Boa. Como é que você trabalha essa parte mental sua? Você tira uns momentos do dia para isso? Ou durante a sua preparação você já vai pensando? Eu já vou pensando durante a preparação. Eu penso todo no estado mental que eu vou ter que ficar lá. Porque tanto que tudo é longe. Sim. Então eu tenho que pensar que nada vai ser muito rápido. Tem que ter bastante paciência. Tem que pensar que o custo de vida lá é muito alto. Então nada vai ser fácil. Tudo vai ser difícil. E também você tem que pensar que tem... querendo ou não, tem muitas coisas que interferem nisso. Então... Sim. Às vezes até uma autossabotagem nossa mesmo, né? Mas eu vejo que você tem bastante controle disso e é bastante interessante, né? Acho que eu com 14, 13 anos... Eu não era assim. Jamais seria Mas é bacana que você tenha esse tipo de pensamento desde já e visualize já os momentos em que você pretende se encaixar lá na frente. Eu acho bem bacana e é importante também pensar nisso, né, Richard? Não, é o que a gente estava conversando. Ele tem uma cabeça à frente do tempo, mas ao mesmo tempo ele tem muito pé no chão também nesse sentido. Às vezes até de frustração, né, Rian? Por exemplo, pode acontecer de não... Obviamente, vai dar certo, a gente torce para que aconteça porque já aconteceu. Mas lá na frente, se algo no meio do caminho ter um percurso meio diferente, você está preparado para... Sim, tanto que minha mãe sempre fala que a gente tem que ter um plano B. Então, por isso que tem gente que vai pro balé e sai da escola. Mas minha mãe, ela sempre me treina para ter um plano B. Tipo, ter uma outra profissão para não ficar dependendo do balé. O balé pode dar certo? Pode. Pode trazer muitas coisas para minha vida? Pode. Mas e se não der? Tem que ter um plano B para sempre conseguir, digamos, ter um escape disso. E você conseguir se manter mesmo não dando certo. Exatamente. E, infelizmente é a realidade de quem busca arte no Brasil, né? A gente tem sempre que ter um outro meio de sobreviver. E como você estava falando lá no começo, os lugares fora, para tudo que você quer buscar, é sempre mais simples, porque as pessoas estão já buscando esses lugares fora do país, onde você já pode se colocar, já pode se preparar e, ao mesmo tempo, já pode ganhar o seu dinheiro, né? Eu acho que realmente buscar alguma coisa fora do país é uma das melhores coisas que você pode pensar em relação ao que você busca. Porque aqui no Brasil a situação ainda é meio complicada e rola toda essa situação de preconceito, como a gente disse. Na verdade, eu acho que também é um pouco de tabu, né? Porque você vê, o país hoje em dia, homem tem que gostar de futebol, é como se fosse algo pré-moldado. E aí a gente vê uma história dessa, de alguém que sonha, de alguém que quer ir longe e que ama o que faz, gosta. Digamos, nasceu para isso? Você não acha, Felipe? Eu acho. Tem essa relação também? Sim. Eu acho que se diz muito da cultura popular, né? As pessoas têm muito dessa de dizer coisas a respeito e já logo de início rachar essa lenha de que as coisas têm que ser dessa forma. E eu acho bem interessante você se colocar contra isso e ter essa noção do que você quer fazer. Porque futebol, eu nunca gostei de futebol, na verdade. E a dança, ela traz outra coisa, tipo, o futebol ele traz fama, traz um monte de coisa. Mas a dança traz uma coisa, digamos, melhor que isso. Ela traz uma paz na alma enquanto você dança. E isso é uma coisa que, digamos, o futebol não traz. Ele traz bastante competitividade, ele traz bastante coisa. Mas a dança, ela tem um diferencial que as pessoas não conseguem enxergar de cara. E isso é o que chama a minha atenção bastante. E desde quando, Rian, que você entrou nesse caminho da dança? No caminho da dança, de verdade, faz só 3 anos que eu comecei a realmente pegar firme, que eu comecei a ver a dança de um jeito diferente que eu via.
Mas quando você era mais novo já... Quando eu era mais novo eu já começava a me inspirar bastante. Eu via também, eu não conseguia, digamos, ficar parado. Eu sempre buscava cada vez mais ficar procurando coisas. Sempre cada vez mais melhorar. Mas agora que nesses 3 anos eu comecei a pegar bem firme, comecei a fazer aula em vários lugares e isso ajudou bastante. Bem interessante essa sua trajetória com pouca idade. Eu acho que isso realmente vai fazer com que você consiga rapidamente, não é? Eu acho, porque essa questão do controle emocional, essa questão do pé no chão, essa questão de ser algo que ele gosta de fazer, eu acho que tem tudo para dar certo, e se não der, já deu. Na verdade, eu acho que vai dar certo. A gente muito tem rápido. Que ter essa positividade, né, mãe? Eu com certeza acho que pelo que você mostra, pelo que você define aqui como o que você quer, com certeza vai conseguir sim e rapidamente. Porque essa estabilidade já mostra muito do que você quer e onde vai. E nós temos os fenômenos, a gente estava brincando aqui do futebol, nós temos os fenômenos do futebol, temos também os fenômenos do balé. Quem dirá o Rian daqui a uns anos será um deles. Espero bastante isso. E é isso aí, eu gostei bastante de ter essa conversa aqui no podcast de hoje. Muito obrigado, Rian. Muito obrigado. Se você quiser deixar qualquer tipo de informação a respeito, pode deixar, essa é a hora. Se você quiser falar a sua mensagem final. Tem uma vaquinha que minha mãe tá fazendo para ir para lá. Pode divulgar. É no site vaquinha.com.br. O ID da vaquinha é 852279. Tem também uma conta no Bradesco, na agência que é 5247-7 e na conta corrente 50834-9. E é isso aí, quem quiser ajudar e puder, tá aí as informações. Muito obrigado, Richard, por ceder esse tempo e participar do podcast. Eu que agradeço por ter participado do Efeito Surpresa. Pela primeira vez, hein? Pela primeira vez, espero voltar, hein? Vamos fazer outros, com certeza. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que tudo dê certo. E é isso aí, mais um podcast Efeito Surpresa.